Olá, quinta-feira explosiva, capotadora. Vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini índice e no mini dólar hoje. Fez movimentos fantásticos, muito legal. Eu tava certo, mas não é sobre estar certo, é sobre se adaptar ao mercado de uma maneira bem rápida. Não segurei a operação, mas coloquei 7% no bolso. Vou te mostrar uma técnica para operar em ticks. Caso você não saiba, pouca gente sabe. Se você já tem uma base da renda variável, já operou como pessoa física, utilizou a plataforma, dá uma olhadinha nesse meu videozinho aqui, o videozinho principal do YouTube, Aprenda o Fundamental. É o core do meu setup. Os conceitos de choque BOS junto dos setups de Joseph James fantásticos. Agora, se você não sabe nada sobre a renda variável, eu tenho a playlist perfeita, sim. Como se tornar um trader do 0 ao 100. Encontrar a corretora, plataforma, mindset, a constituição de trading, que é muito importante, e principalmente setups que eu uso aí para aplicar essa técnica em ticks. Dito isso, vamos para as notícias de amanhã. Sim, amanhã tem o quê? Payroll, sim, payroll. Amanhã é pedrada, amanhã é volatilidade. Amanhã, como todas as outras notícias de alto impacto, a gente tem que ficar fora, principalmente no payroll. Pode ser uma sexta-feira que faça um movimento absurdo em grandes indícios, porque caiu muito. Então agora pode ser que amanhã saia um dado atual não muito legal para os Estados Unidos e a Bolsa Brasileira volta a dar uma pedrada para cima. E a gente tenta vir com ela, mas assim, notícia é ruído, a gente se mantém fora da notícia e opera depois dela, porque assim, 1 minuto depois da notícia, ela já tá velha, e aí já passou a volatilidade, e aí tu pode operar o pós-notícia, não durante a notícia, ou antes da notícia. Então vamos nos manter fora. Até 9h30 da manhã, manter fora. 10 horas abre o Avista do Brasil, 10h30 dos Estados Unidos. Calma, cocada. A sexta é longa, pode acontecer um monte de coisa, vamos nos manter fora. Estamos aí com 25% de lucro. Não tem por quê arriscar o nosso patrimônio. Dito isso, vamos mostrar aqui, ó, o nosso resultado de hoje. Fiz uma única operação, cara, uma única operação que me rendeu 7%. Estamos agora com 25% no mês aí, tá excelente. Olha o ano como tá. O ano tá excelente. Olha só. Comecei a operar em março de novo, né? Olha como tá esse ano. Um ano vencedor. A gente vai manter isso da melhor forma. Sim, a constituição de trading serve para isso. Vamos para a 60 minutos. Mini índice. Bom, pedrada, 2 pernas de pullback. Cara, olha o tamanho deste candle, meu amigo. Ainda falei ontem, né? E falei hoje ainda na live ali do Garrett. Cara, será que fecha o gap de 5 de maio? A resposta foi, eu acho que não, cara. Não, 5 de maio não, de 30 de abril? Eu acho que não, cara. Não deve fechar, não. Sim, fechou. Capotou e foi muito mais abaixo. Fantástico. Então, ele tem aqui, ele quebrou essa estrutura dos últimos movimentos, quebrou essa aqui, o último pivô validado passa a ser aqui, então ele só vai passar a ser comprador nessa altura aqui de novo. Mas assim, ele não completou as 2 pernas de pullback que eu vou mostrar nos ticks ali, como que eu mapeio ela, né? Tá numa região de suporte forte, tá? Não vamos mentir, não vamos nos enganar, pode continuar caindo, claro que pode. Ele parece estar entrando numa invernada. 3,89 Bradesco, 2,37, cara, 3,10 Santander, Petro menos 2, tá louco, o negócio, sabe, capotou, né? E aí aqui a gente tem suco de mini índice e os juros futuros, lembra os juros futuros? Quando os juros futuros sobem, o mini índice cai. Hoje teve essa confluência. A entrada que eu fiz foi fantástica, meus amigos, fantástica. Vamos dar uma olhada no diário pra ver como é que tá aqui essa história. Tá longe ainda, cara, tá longe. Ele tá na região de suporte que a gente tá estudando há um tempo, que ele tem se mantido, né? Isso aqui foi um ponto em que ele realmente fez um movimento pra perder, que eu achei que ele tinha perdido, que eu achei que ele ia chegar nessas regiões aqui. Não, ele voltou numa pedrada só e rompeu o topo ainda. Tchau. Agora ele tá fazendo um novo movimento. Olha, eu achei que eram 2 pernas de pullback dentro do diário, lembra quando ele faz aqui esse movimento, ó? Cara, foi bem mais. Bem mais. Eu já tô vislumbrando ataques fortes de novo nesse suporte aqui, cara. Na boa. É um suporte bom. Eu achei que não era. Era tipo um tetinho de vidro, assim, né? Que poderia quebrar um chão de vidro. Poderia quebrar a qualquer momento. Um chão de palha, de coqueiro. Não, ele segurou aqui legal e voltou com muita força, né? Pra fazer esse movimento aqui. Bom, agora a gente tem que observar aqui, ó. Esse ponto aqui é um ponto importante. Ele vai continuar caindo. A gente vai tentar adentrar os movimentos de baixa. Ou a gente vai sentar nas mãos e esperar pelo provável fechamento desse gap agora, que é o último gap aberto. Aquele gap lá de cima, lá, tá vendo? Esse gap é do dia 27 pro dia 28. Os outros gaps ele fechou hoje. Ele fechou esse gap. Ele cumpriu com o objetivo dele pra fechar esse gapzinho aqui. Ele fechou mesmo, completou ele, foi mais baixo, tá chamando a venda. Notem que quando ele completa esse gap, ele tinha esse objetivo, completou o gap, ele dá uma morrida, né? Aí ele capota, daí ele volta com tudo. Olha a violinada aqui, linda aqui, ó. Ele capota de novo e perde o fundo. Pode ser indício de uma reversão de um movimento em V, já pensou? Pra vir até aqui, pra fechar esse gap, há possibilidade. O Peru vai dar uma bagunçada, mas não tem problema. Vamos para hoje. Venha, meu dia que é. Olha só, esta pedrada, meu amigo. Olha só. Dá pra colocar na tela inteira aqui, ó, a pedalada dos ticks, olha lá. Barbaridade. Meu amigo, ó, dá uma olhada onde eu vendi, meu amigo. Dá uma olhada onde eu vendi, meu amigo. Dá uma olhada o que eu deixei na mesa, meu amigo. 4.000 pontos, meu amigo. 3.000, meu Deus do céu. Me doeu o peito. E aí a gente fez
o nosso tirambaço aqui, ó. Esse capote aqui, eu já imaginei que era a primeira perna. Quando ele fez o pullback e parou aqui, 25 mil ticks é... Olha, nos 25 mil ticks a gente pode até ver uma coisa diferente, hein? Pegaram a visão do que eu fiz? Esse movimento de grande impacto e grande pedrada pro fundo, a gente marca ele, marca onde ele faz o pullback na média de 21 com bastante intensidade. Então ele vem mais ou menos aqui assim, tá vendo? Então pode ter um chãozinho. Pouca coisa. A gente sabe que para ele mudar a característica do preço, ele passar a ser comprador, ele precisa romper esse topo aqui, que tá bem próximo, né? E se ele quiser dar continuidade a essa queda, ele precisa fazer um pullback com mais respeito. O último pullback de respeito foi esse cara aqui, ó. Ele foi lá em cima e aí capotou e perdeu o fundo, né? A clássica violinada. Difícil continuar sendo vendedor aqui. A não ser que amanhã o payroll saia muito bom para os Estados Unidos e o índice capote violentamente. Mas difícil, cara, difícil. O que eu observaria aqui, por exemplo, eu gostaria que ele já fechasse esse... Não precisa abrir gap, pode vir daqui bem devagarinho até 9,5. Fechar as duas pernas de pullback. Continuar dizendo que vai perder aqui esse ponto. E aí quando sair o payroll, ele vem em V. E aí arma uma trap. Ele toca ali reto. Aí a gente entra nele. Mais baixo. Sabendo que a gente ainda vai estar contra o sentido de mercado, mas aí a gente vai ter que observar esse ponto aqui, ó. Eu acredito que ele vai tentar atacar. E quando ele chegar nesse ponto aqui, aí a gente toma uma decisão. A gente vê o que ele vai fazer. A gente senta nas mãos, deixa ele vir até aqui, aí a gente vê o que ele vai fazer. Ele pode subir muito rápido, fazer um pullback, segurar nessa região. Nossa, aí, meu amigo. Aí ele compensa todos esses movimentos aqui. E aí a gente vem com ele amarradão. Pelo menos até aqui, que tem prior. Essas regiões são duas regiões de priors muito boas. Ou order blocks. Mas ele precisa segurar aqui. Se ele não segurar aqui, aí nós temos um problema. Se ele fizer esse pullback, começar a perder, ir lá em cima e perder, ele segue vendedor, e aí ele pode ir lá retestar esse fundo criado aqui bem definido. E aí a gente tenta ir com ele. E aí sim tem uma região um pouquinho mais alta pra gente tentar um ataque, principalmente por causa desse ponto aqui da mudança da característica do preço. Aí ele muda a característica do preço nos 60 minutos, atrai o comprador dizendo que ele efetivamente virou então e veio e vai buscar 4 mil pontos pra cima e vende. E aí capota. E aí a gente pode pegar essa primeira perna dele de capote, né? E aí mapear ela. Ou se ela vier muito intensa, a gente já pode ter a primeira perna, por exemplo, a partir daqui, ó. Aí ele faz esse pullback, a gente vai replicar ela pra cá, a gente vai saber mais ou menos até onde ele vai, sabendo que se ele fizer esse tipo de movimento, ele vai só retestar o fundo pra depois tentar um ataque maior comprador. Se ele não fizer isso e entrar num range, isso aqui me parece um range, bom, aí a gente vai ter que esperar esse cara sair daqui e tomar uma atitude. Ele pode ir lá em cima, passar amanhã assim, aí vai lá, fecha as duas pernas de pullback, diz que vai mais um pouquinho, daqui a pouco vem ver, rompe o topo, aí não rompe mais o topo, capota, para no meio do range, vai mais pra cima, perde o fundo. Aí um Search and Destroy Day clássico de sexta-feira, e a gente sabe que não tem o que fazer aqui, tem que sentar nas mãos e esperar ou pelo próximo dia, ou se ele vai fazer um movimento direcional. Se ele não fizer isso, e ele abrir um gap de alta, já mudando a característica do preço, entre 9 e 9,5, continua subindo muito forte. Aí sai o dado dos Estados Unidos e ele dá-lhe uma pedrada pra baixo. É a mesma situação da violinada, o problema é que ele não tem um fundo definido, o fundo dele vai estar aqui. Vai ser muito mais arriscado, é como se estivesse vendendo fundo. A não ser que tu faça a tua entrada aqui agressiva, né? Aí tu tá apostando na violinada. Aí ele violina, perde fundo, show. Tu segue ele. Aí, sei lá, ele volta um pouquinho e aí ele fecha as duas pernas de pullback. Cara, a operação tá protegida. Tu pode seguir. Ele pode seguir fazendo o grinding, que o Joseph James chama, bem devagarinho, passando o dia inteiro caindo, bem devagarinho, faz uns pullback, continua caindo, entendeu? Aí tu vai tentando fazer as operações aqui, ou encerra pro dia, né? Mas dá pra ir abrindo as operações. A cada ataque comprador, vai abrindo mais contratos e vai fazendo train stop. Quando chegar ali próximo das 2 da tarde, geralmente 1h30, que sexta-feira vai até mais tarde um pouco, aí tu fecha a tua operação. Nessas regiões de suporte aqui, quando ele pode virar em V e tocar ele reto. 60 minutos. Mini dólar? Mini dólar, cara. Não sei o que dizer dele, cara. Ele não fez nada. Não fez nada e fazem 2 dias que ele não faz nada a não ser violinar. Esse aqui foi o movimento mais agradável que ele tinha feito. Ele tinha mudado a característica, ele quebrou a estrutura para dar prosseguimento à venda. Na sequência ele volta em V, muda a característica do preço. Né, nessa regiãozinha aqui, na verdade, né? Vai pra cima, cria um ponto onde ele poderia quebrar a estrutura, fica de lado, o dia inteiro de ontem, abre num gap de alta, aí ele poderia fazer a quebra da estrutura lá embaixo e pegar os stops desses compradores aqui, que estão bem fortes, né? Nos 4,91, que ele tinha fechado esse movimento medido dele, daquela perna grandona. Ele simplesmente para no meio do caminho, tenta ir lá romper o topo, não rompe, vai pra baixo. Olha as violinadas. Isso aqui é violinada gratuita, meu amigo. Isso aqui é violinada, isso aqui é violinada, isso aqui é violinada gratuita absurda, mas ele tá tentando um ataque muito forte. Então, há grande probabilidade desse cara buscar essa regiãozinha aqui do gap, ó, pra fechar esse gap aqui em cima. E aí aquela história, se ele buscar esse gap aí, ele segura o índice e faz o índice capotar. Então a ideia é que ele não busque. A ideia é que ele tente perder esses fundos aqui. Comece perdendo aqui, vai fazer a clássica violinada aqui. Daí ele chama comprador, perde,
estopa os compradores tudo e toca ele reto pra baixo. Aí é fantástico, daí o índice vem com tudo pra cima. Ele é vendedor, ele é totalmente vendedor. Pode ver aqui, ó. Segue vendedor. Olha a média de 260 minutos. Vamos ver o diário. Olha o diário. Olha o capote. Agora, olha o grande problema. Olha as regiões de gap abertas. Tem um gap lá em cima, 5,67. Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Tem aquele range que ele não escapou ainda. Pra mim não escapou, porque ele tem que retestar esse range. Ele não pode simplesmente fazer retestes dentro dele. Ele tem que voltar nele. Ele não voltou. Tá vendo? Ele não voltou nele. Ele meio que tentou um ataquezinho aqui e perdeu. Então eu ainda acredito que ele possa chegar nessas regiões aqui dos 60 minutos desse rangezinho aqui. Aí ele fecha aquele gap, só que, pô, aí nos quebra as pernas. Aí ele tem um segundo movimento medido ainda, que é essa pedrada aqui, grandona dele aqui, ó. Esse capote que ele deu aqui, ó. Que pode chegar nessa regiãozinha aqui, eu até tinha esquecido dela. Então o legal seria ele atrair, não conseguir se manter, capotar pra vir buscar esse movimento medido aqui, pegar os compradores tudo de surpresa aqui e capotar mais. Aí sim, aí o índice vem embora. Totalmente vendedor. Tanto nos 60 minutos como no diário. Totalmente vendedor. Tem uma longa estrada da vida pra esse cara capotar. Vamos para os 5 mil ticks. E dólar. Olha o gap lá em cima, tá vendo? Aí ele fecha o movimento medido. Aí tem um movimento medido mais baixo ali, ó. Isso aqui me agrada. Agora me agrada. Tinha esquecido desse movimento aqui. Esse movimento aqui é grandão. Me agrada demais esse movimento. Não sei se a gente consegue pegar ele aqui. Porque aqui nos ticks ele acaba voltando na média. Mas, cara, isso aqui foi um movimento muito direcional. Aí tudo que a gente faz aqui é mapear esse capote grandão aqui, ó. E aí quando ele faz esse pullback, a gente vai no pullback mais alto dele. Ele vai até ali, ó. Proporcional, movimento medido, porque é a direção de mercado dos 60 minutos do diário. Isso aqui é um sonho. Ele não quebra essa estrutura em cima. Ou se quebrar, ele quebre bem pouquinho. Ele passe pra cima, assim, só uns tiquezinhos. Pode até abrir um gap aqui, ó. Daqui a pouco ele já perde isso aqui, ó. E aí vem embora. Ah, daí sim, cara. Aí sim. Aí é a violinada clássica. Aí ele vem perdendo aqui as regiões onde tem comprador com bastante entrada. Tipo aqui, aqui também, ó. Depois aqui. E aí o derradeiro ponto aqui. Daí ele quebra a estrutura pra vir nos 4,914. Ele quebra a estrutura pra vir com tudo. Pra fazer um reteste de fundo, pra precisar perder esse fundo e chegar naquele alvo lá embaixo, lá, o movimento medido. O que vocês acham? Interessante, né? Pra mim aqui tem um grande range, ó. Pra mim aqui, eu já tinha falado no outro dia, né? Assim, ó. Ele foi pra baixo, tentou adentrar, tá tentando cruzar. Isso é bom, só que hoje ele abriu nesse gapzinho de baixo e capotou, né? Então, esse aqui é o último pêndulo validado dele, efetivamente. Então ele poderia chegar no máximo até ali, o que nos interessa. E daí ele faz um rompimento falso. Ele quebra a estrutura naquele ponto ali, nesse pontinho aqui, ó. Diz que ele é um comprador assíduo, mas na verdade ele só tá fazendo a rotação desse pêndulo aqui. Entrou aqui, vai se desfazer aqui. E quando ele chegar nessa regiãozinha aqui do alto aqui, ó. Ele diz que vai, não vai mais. Agora ele diz que vai, capota e dá aquela pedrada pro fundo. E toca ele reto e vai lá embaixo. Interessantíssimo, né? Interessa isso aqui. Mas também ele pode continuar dentro desse range aí nos quebra as pernas. Não nos quebra as pernas, sim, porque a gente já sabe meio que operar esse cara aqui, né? Dentro do range, né? A gente vai fazendo a rotação de pêndulos. Procura por venda ali, ou se ele vai um pouquinho mais alto, sei lá, ele vai um pouquinho mais alto, vai procurar por venda lá em cima, ele vai um pouquinho mais alto. Daí ele perde os gargumilhos e volta pra dentro do range. O range é magnético. O preço vai ficar brigando o tempo inteiro ali, porque vai atrair ele, né? Aí tu vai, sei lá, procurar por venda agora nesse ponto aqui, aí tu vai querer te desfazer dessas posições aqui, ou quem sabe deixar um runner pra caso ele perca esse fundo aqui e quebre a estrutura de vez, ele continue capotando. Só que ele pode não fazer isso, ele pode parar aí, ou descer só mais um pouquinho, fazer a quebra, voltar pra dentro do range, aí a gente vai fazendo a rotação até quando ele escolher efetivamente escapar desse negócio aqui. Quando? Bom, aí a gente deixa nas mãos da aleatoriedade, sim, o fermentinho daquele bolo de ameixa que os futuros da B3 nos proporcionam. É isso, bem simples, tá? Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like, que hoje a possibilidade de me seguir. Vem comigo nessa incrível aventura. Vamos nos divertir. É risco, sempre tem risco, extremamente arriscado. Mas, cara, nos devolve aí, nos dá um retorno bem legal se a gente fizer operações conscientes baseadas na nossa constituição de trade, né? Então, faço projeções de segunda a quinta, pós 9 horas, para evitar as bolas curvas do próximo dia. E faço também lives recorrentes pós meio-dia para mostrar tudo que eu tentei fazer ou que eu deixei de fazer baseado na minha constituição de trade. Amanhã vamos fazer uma livezinha meio-dia ali se der tempo. Acho que vai dar. E aí encerra uma semana. Obrigado, tchau.